Agora a página 260, o golpe em 1964. A crise que marcou o final do governo de João Goulart teve importantes consequências para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terra tinham receio de ser prejudicados pelas reformas propostas pelo presidente da época. Os militares também estavam insatisfeitos com os rumos do governo. E aí nós temos aqui a imagem da manifestação, né, das pessoas no Rio de Janeiro por conta da insatisfação com o governo. Vamos lá. Dessa forma, esses grupos se organizaram com o apoio de parte da população e aplicaram um golpe de Estado que retirou João Goulart do poder. Assim, no início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um novo governo. Era o início da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 e 1985. Olha quanto tempo o Brasil ficou sob o regime de ditadura, de 64 até 85. Página 261. O regime militar. Depois do golpe, os militares centralizavam as decisões políticas e limitaram os direitos da população. Para justificar suas ações, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país. Então, eles achavam que estavam cuidando, falavam para o povo isso, que estavam cuidando da parte interna do país para fazer aquela arruaça, né? Impor às pessoas o que deveria ser feito, impor o que eles queriam. A medida mais autoritária do regime militar foi o Ato Institucional número 5, também conhecido como AI-5, instituído em 1968. Esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato dos políticos de oposição. Então, os políticos que também não estavam gostando do governo também foram cassados, também tiveram seus mandatos cassados. O AI-5 também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária. Quer dizer, as pessoas que não concordassem com o governo eram presas, levavam presa só por não concordar. Tá bom? Então, aqui, estudantes da Universidade de Brasília são presos por fazer oposição à ditadura militar. Então, jovens estudantes, tá, da época. O país sob censura. Durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura nos meios de comunicação e a liberdade de expressão das pessoas. Era proibido veicular propagandas e informação contrária ao regime militar, seja por meio de notícias, peças teatrais ou letra de música. Toda a produção cultural da época tinha de ser aprovada pelos fiscais do governo. Se eles não aprovassem, não podia levar aquilo em consideração. E aí, na página 262, a repressão aos opositores. Aí começaram algumas pessoas a não gostarem, a reivindicar os seus direitos. Não estavam gostando daquele governo. E aí os opositores do regime militar e as pessoas que não cumpriram as determinações da censura eram perseguidos e muitas vezes torturados. A repressão era marcada pela violência e pela proibição dos direitos de defesa. Muitos artistas, estudiosos e políticos e estudantes foram presos de forma arbitrária. Muitas pessoas também foram exiladas.